Olá! Bom, eu gravei um vídeo anterior fazendo uma apresentação, dando uma ideia de mais ou menos como é que vai funcionar o nosso ensino remoto, né? Eu vou gravar esse vídeo hoje para a gente tentar relembrar as coisas que a gente falou antes de começar o isolamento, antes de ter decretado aí a paralisação, né? A pandemia que ocorreu aqui na nossa cidade e no nosso país, tá? O nosso curso calcula várias variáveis, né? E como o nome diz, a gente estuda as funções de várias variáveis. Então, na aula presencial, quando a gente estava ainda nos reunindo em sala de aula, nós chegamos a falar das funções, domínio da função, imagem, curvas de nível, e nós estávamos falando de gráfico de superfícies. Nós estávamos preparando para começar a falar de limite por caminhos, tá? Então nesse vídeo de hoje nós vamos fazer algumas lembranças, né? Lembrar de gráficos como que a gente falou, como paraboloide circular, paraboloide elíptico, falamos da esfera, do elipsoide, de planos, coisas do tipo, falamos do cone também, né? Cone circular, cone elíptico, e vamos tentar fazer nesse primeiro vídeo aí uma recordação, tá bom? Então estamos definindo aqui, para relembrar, o que é uma função de várias variáveis. A gente define essa função e classifica ela como sendo um campo escalar. Essa denominação vai ser usada com maior frequência no cálculo 3, que aqui a gente chama de cálculo vetorial, né? Mas nesse momento, nossas funções de várias variáveis levam o Rn em R, né? O que mudou do cálculo 1 para o cálculo 2 é que, na verdade, lá no cálculo 1 a gente estudava as funções de R em R, ou seja, as funções que tinham uma única variável, né? Ou seja, associava um x a um y e falava que esse y era a imagem de x, ou seja, o f de x, ok? Então levava R em R. O que mudou aqui agora, o nosso conjunto de partida, ele vai, na verdade, ter várias variáveis, que aqui a gente está denominando por x1, x2 até xn. Então a gente diz que essa função ela tem n variáveis, tá certo? Só que o conjunto de chegada não mudou, ele continua sendo o conjunto dos reais. Então, na verdade, a gente denota aqui uma variável, por exemplo, que eu estou denotando por z, mas poderia usar outra letra, né? Ele é a imagem de um ponto, né, de n coordenadas, ok? Por isso é chamado de função escalar, porque a imagem continua sendo escalar, tá? Não confundir escalar com constante. Constante é um escalar, mas nem todo escalar é uma constante, tá? Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos de funções escalares, porque se eu substituir valores para x, para y e até para z aqui, o resultado vai ser um número pertencente aos reais, tá? Ou seja, um escalar dando o nome a essa função, tá? Obviamente, se a função tem poucas variáveis, é comum a gente não carregar a notação. Por exemplo, aqui eu coloquei x e y, mas poderia ter colocado x1, x2. x1 para denotar a primeira variável, x2 para denotar a segunda variável, tá? Se não tiver problema de confusão, é mais interessante colocar x e y, né? Então nós temos aqui os dois primeiros exemplos, duas funções de duas variáveis, onde o x e o y são variáveis independentes, tá certo? Ou seja, eles não dependem de ninguém, inclusive um não depende do outro, tá? Já nessas duas últimas funções, a terceira e a quarta aqui, eu tenho funções de três variáveis. Então agora é como se fosse um x1, um x2 e o x3. O z passou agora a ser também uma variável independente. E é como se essa função fosse uma quarta variável, né? E esse w vai chegar aqui no conjunto dos reais que a gente vai chamar de nossa imagem, ok? Então w é uma variável dependente, x, y, z são variáveis independentes. É importante lembrar também que o fato da função ter duas, três ou n variáveis, ela não precisa depender de todas as variáveis. Por exemplo, lá no cálculo 1, eu podia ter uma função falar que f de x é igual a uma constante.
Ou seja, ela para todo x ela não varia, ela não depende de x. E era uma reta, né? Uma reta horizontal. Aqui a gente pode ter funções, por exemplo, aqui eu coloquei função que depende de x e de y, mas não teria problema nenhum se eu falasse que o f de xy seria 3x ao cubo. Ou seja, está dizendo que ela é constante na segunda variável, ela depende da primeira. Eu poderia falar que essa função de duas variáveis seria, por exemplo, uma função que dependesse só de y, ou seja, ela é constante em x. E eu poderia ter ainda uma situação onde a função, por exemplo, ela não depende nem de x nem de y, mas ainda assim são consideradas funções de duas variáveis, tá? O mesmo, obviamente, valeria para uma função de 3, de 4, de n variáveis. Ela pode depender de todas, mas pode depender de uma, de algumas, ou pode até não depender de nenhuma, tá certo? Bom, vamos ver então como é que ficaria agora para a gente definir o que seria o domínio dessa função.